Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nosso debate, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo, Marjorie Chaves, coordenadora do Observatório da Saúde da População Negra, o POPRE Negra, da Universidade de Brasília e pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, também da UNB. Muito bem-vindo ao CB Saúde, Marjorie. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Vamos começar falando de uma questão que surge muito quando a gente fala de saúde e população negra, né? Geralmente se diz que não é o negro que é mais vulnerável, mas que o pobre, que esse recorte de cor seria um recorte forçado, de vitimismo. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, mais do que opinião, né, a gente tem alguns anos de pesquisa para compreender que o racismo ele é um processo que faz parte da própria história do Brasil, né? A gente é um país que passou por uma experiência de colonização, de escravização. A abolição, né, ela é muito recente, a gente tem pouco mais de 130 anos. Então, hoje a população negra busca condições de igualdade como a população branca. E isso significa, então, que o racismo ele ainda incide na forma como essas pessoas ocupam espaços de trabalho, ocupam também o ensino superior, né? Então, a gente necessita ainda de discutir muito sobre racismo, assumir o racismo como um problema da sociedade brasileira, para que a gente possa entender essa relação tênue entre racismo e as condições socioeconômicas dessa população. Ou seja, uma leitura não invalida a outra, né? De forma alguma, muito pelo contrário. A gente tem entendido que a população negra tem uma dificuldade maior de mudança na sua mobilidade de classe justamente por conta do racismo. O racismo ele é uma barreira que tem impedido as pessoas de ascenderem em carreiras, por exemplo, né? Carreiras científicas, carreiras acadêmicas. Então, nesse sentido, é muito próximo. E as universidades e os próprios institutos de pesquisa do governo mostram, né, essa relação, como essas questões estão correlacionadas. O IBGE, por exemplo, divulgou recentemente um estudo sobre o SUS, o ano passado, mostrando que de 7 em cada 10 brasileiros que usam o SUS são negros, né? Não, desculpa, 7 de cada 10 brasileiros dependem do SUS, exclusivamente do SUS, e que dessa parcela dos que não dependem do SUS, os que têm acesso a serviço gratuito, serviços particulares, a maioria é branca. Então, ou seja, tem uma população negra significativa que depende exclusivamente do SUS para ser tratada. Exatamente. A gente tem hoje como maiores usuários do Sistema Único de Saúde a população negra. Isso também coincide com as condições socioeconômicas, né? Então, por isso que a gente não tem como separar essas duas discussões. O que a gente percebe hoje é que o fortalecimento desse Sistema Único, né? Ou seja, a oferta de serviços de qualidade, de serviços gratuitos, ela é muito importante justamente para melhorar as condições de vida dessa população. E a gente entra numa leitura de uma questão de que saúde vai além da doença, né? Você apontou aqui uma série de questões que estão ligadas a fatores sociais e fatores econômicos também. Pensar a saúde nessa perspectiva também é um desafio para os profissionais do SUS. Exato. A gente hoje tem uma ideia de saúde como algo integral, né? Então, por isso que a política nacional, ela é uma política nacional de saúde integral da população negra. Integral porque a gente não está falando só das doenças prevalentes dessa população, né? Que já deve ter sido falado aqui em programas anteriores, que é a doença falciforme, diabetes mellitus 2, hipertensão arterial. Isso é importante de ser dito e é importante que se ofereça serviços de qualidade para esses atendimentos, mas a gente está falando também de outros fatores, né, de outras questões que são relativos à própria questão social dessas pessoas. Então, a gente está falando de condições de vida muito mais amplas, ou seja, condições dignas de moradia, acesso a serviços públicos gratuitos e de qualidade, saneamento básico. Então, todas essas condições sociais, elas são necessárias para a condição de bem-estar dessa população. Isso é saúde, isso é SUS também, né? Porque as pessoas têm uma ideia de que SUS é só ali o serviço de emergência no pronto-socorro. SUS envolve todas essas questões, né?
Sim, o SUS ele está presente em vários âmbitos, né, do cotidiano da vida das pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da atenção primária, a gente está falando da UBS, ele que está localizada naquela comunidade, e obviamente que aquela comunidade tem necessidades muito específicas, seja em termos do próprio saneamento básico, como eu falei, coleta de lixo, sei lá, disponibilidade de vacinas. Então, tudo isso influencia para essas condições de saúde. Ok. Você falou há pouco da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Queria que você falasse um pouco do surgimento dela, em que contexto. Tem 11 anos já, né, dessa política. Qual o objetivo dessa política e como tem sido implementada no país e no Distrito Federal? Bom, a política nacional ela é uma conquista muito importante para a população negra, né? Ela é fruto de diferentes debates entre gestores, entre usuários, movimentos sociais, né, organizações da sociedade civil, e ela foi uma resposta do Estado no reconhecimento do racismo como um fator determinante nas condições de saúde. Isso significa, então, que o Estado ele se compromete a criar ações, né, a criar políticas específicas para essa população, para que haja uma mudança aí nesses indicadores desfavoráveis das condições de saúde. O que a gente tem hoje, nesses 11 anos, e que é o maior problema que a gente enfrenta atualmente é a falta dessa implementação ou uma implementação que está vindo muito lentamente ou de forma incompleta. Nesses 11 anos, a gente não tem a implementação em todas as unidades da federação, não temos, inclusive o Distrito Federal é um dos que pouco ou nada implementou com relação a essa política, e ela é fundamental, porque ela estabelece objetivos, ela estabelece diretrizes, justamente no reconhecimento do racismo como uma questão relativa à saúde e, principalmente, propondo algumas ações, né, conjuntas entre governo federal, estados e municípios, para que a gente modifique essa realidade desfavorável das condições de saúde da população negra. E por que essa dificuldade? Profissionais não interessados, governos não interessados? Por que essa dificuldade na implementação? Olha, a gente tem vários fatores, muito além de uma questão de investimento. A gente nem fala dessa questão do investimento, porque o que poderia ser oferecido em termos de ações, né, em termos de políticas, pode ser feito nas condições do próprio SUS hoje. Então, eu acredito que há uma falta de interesse. E essa falta de interesse, né, em vários âmbitos do governo, ela é relacionada ao próprio racismo institucional que a própria política tenta coibir, né? Então, a dificuldade que a gente tem é desse não reconhecimento na prática do racismo como uma questão relativa à saúde. Então, há todo um desmembramento muito recente dos comitês, das representações da sociedade civil, né, junto ao Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Saúde, para discutir sobre essas questões. No DF também? No DF, principalmente. Ainda há um comitê técnico, né, que tem feito um trabalho. Eu já fui coordenadora administrativa desse comitê técnico, mas o comitê técnico sozinho ele não consegue avançar se a própria Secretaria de Saúde não se comprometer com essas mudanças. Eu acredito que a gente tem recentemente uma redução das equipes que trabalham com populações vulneráveis, e aí eu falo não só de população negra, mas populações LGBTs, enfim, e que precisa ser fortalecida. É preciso investir nessas áreas técnicas específicas para que a política seja desenvolvida e implementada. Okay. Você falou agora um pouco de racismo institucional, e eu acho que esse é um termo que tem se falado muito, principalmente em novembro, né, que é o mês da consciência negra, mas eu acho que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender o que ele representa e como é que ele se dá nas práticas cotidianas. Você pode explicar um pouco para a gente o que é o racismo institucional e especificamente na saúde, como é que ele acontece? Então, racismo institucional, ele normalmente é difícil de ser compreendido porque as pessoas até compreendem aquele racismo interpessoal, né?
aquelas atitudes de preconceito e discriminação que são diretas e que existem leis específicas para coibi-las, né? Inclusive no Código Penal. Quando a gente fala de racismo institucional, a gente está falando justamente desse racismo que está presente nas organizações públicas, privadas, inclusive nas universidades, no próprio governo. Então, são barreiras relativas ao pertencimento racial das pessoas que fazem com que elas não tenham acesso a um benefício ou a um determinado serviço, ou que tenham um acesso precário a esses serviços. Especificamente na saúde, esse é um fator justamente muito importante para a gente pensar a saúde da população negra, porque várias pesquisas têm mostrado que o racismo institucional ele tem sido o grande impedidor para que a população negra tenha um atendimento de qualidade. Isso significa, por exemplo, que quando a gente fala do próprio Serviço Único de Saúde, ele tem várias barreiras, desde a entrada, da chegada dessa pessoa numa recepção de hospital até o atendimento, várias barreiras e várias situações desfavoráveis, discriminatórias, que fazem com que ela não tenha um bom atendimento. Recentemente, na entrevista da semana passada, a gente falou muito isso, assim, de que até a quantidade de medicamento que é aplicada no paciente, oferecida para o paciente, pesquisas mostram que tem uma diferenciação por conta da cor da pele, né? Exatamente. A gente tem um problema grave no Brasil, por exemplo, que é a violência obstétrica e a morte materna. Essas violências, elas atingem especificamente mulheres negras, né, em sua maioria. Isso significa, então, que em algum momento do atendimento da gestação, no momento do parto, essas mulheres são negligenciadas desse serviço, recebendo menos anestesia, né, recebendo menos a atenção médica no momento do parto, né? As mulheres negras são consideradas fortes, né? Existe um estereótipo, existe uma representação de que mulheres... Aguenta a dor, né? Isso, que elas são mais... aguentam a dor, né? Que são parideiras. E isso faz com que elas recebam menos analgesia. Isso também é uma violência, né? Então, o racismo institucional, ela é essa violência, ela é essa discriminação que a gente não consegue apontar uma única pessoa, a gente aponta toda uma estrutura. E por isso mesmo que ela é muito difícil de ser combatida e identificada. E o desdobramento ao longo prazo nisso, eu acho que tem até uma forma como o cidadão se comporta diante do sistema de saúde, né? Quando ele é bem tratado, ou até quando ele não é bem tratado, tem sempre uma leitura de que é um favor, né? E às vezes deixa de cobrar seus direitos porque já está acostumado a um serviço até de baixa qualidade. Às vezes recebe um serviço que nem é essas coisas todas, mas que fica feliz porque parece que é um favor. Eu queria falar um pouco sobre isso, assim, da postura como cidadão mesmo, de cobrança, de que haja uma equidade na prestação de serviço do serviço público, né? Eu consigo até fazer uma relação entre a própria política nacional e o Sistema Único de Saúde, né? Porque elas têm em comum uma diretriz muito importante, que é um atendimento equânime em saúde, né? Então, quando a gente fala desse atendimento, a gente está falando justamente de condições de melhorias de serviços, né, de oferta de um serviço público que seja gratuito e que seja de qualidade. Então, essa proposta do SUS e da Política Nacional é justamente de diminuir as desigualdades, né, que tem o racismo como marcador, que tem as condições socioeconômicas como marcadores, né, e acabar fazendo com que essas condições desfavoráveis elas sejam ultrapassadas, né? Que elas sejam superadas. Mas isso necessita principalmente de uma mobilização das organizações de sociedade civil, né, dos cidadãos e cidadãs, de cobrar das instituições públicas esse melhor serviço, porque isso não é um favor, é um direito que está na Constituição, é um direito que está na própria política, né, no próprio desenho do SUS, o desenho universal do SUS, ele tem essa função também. Uma outra vertente também é a capacitação, o treinamento dos profissionais de saúde para que fiquem mais sensíveis com relação a essa questão também, né?
e aí eu estou imaginando tanto nas atividades mais técnicas, quanto nos profissionais de graduação que estão geralmente na graduação ou na pós envolvidos em pesquisa, né? Se há um interesse profissional na temática, isso implica em pesquisa, em melhoria de atendimento, avanços em tratamento, avanços em prevenção, né? Então precisa-se também, eu imagino, de um treinamento e uma sensibilização dos profissionais de saúde para essa temática. Sim, o que é importante hoje, e o papel do observatório, inclusive, que eu coordeno, tem essa função, é de levar esse conhecimento que está dentro da universidade também para a sociedade como um todo, e fazer essa troca de saberes, ela é muito importante. A própria política nacional tem uma diretriz que trata justamente desse compromisso com a formação profissional. Então, discutir saúde da população negra, né, como um campo científico específico e legítimo dentro da universidade, mas que ela possa também se desdobrar em ações, em políticas e em conhecimento para trabalhadoras e trabalhadores em saúde. Então, essa é uma questão que eu acho que é muito importante, né? Trabalhar com a formação, com essa sensibilização, não só por conhecimento das doenças prevalentes, né? E de toda a questão dessa relação entre saúde e doença, mas também falar do racismo como uma doença, como um mal que também afeta as condições de saúde da população negra. Um mal que adoece, né? Exato. A sua avaliação com relação aos profissionais do Distrito Federal, você acha que eles são sensíveis a essa questão? Ou aqui também, assim como a implementação da política, é um desafio ainda muito a ser superado? Eu acho que é um desafio a ser superado, não necessariamente só na relação dos profissionais, mas principalmente de gestores e gestoras em saúde, porque tem que partir deles essa iniciativa de achar que a temática é importante, de que a formação é importante, e aí sim os profissionais e trabalhadores em várias áreas da saúde vão se sentir contemplados, vão se sentir com interesse em conhecer mais sobre a saúde da população negra, até porque a gente não está falando de um adendo, a gente não está falando de algo que a gente pode deixar para depois. Quando a gente fala de saúde da população negra é a maioria da população do Brasil e principalmente maioria da população do Distrito Federal, inclusive com um indicador muito maior do que a população nacional, né, a média nacional. Então, é importante que a gente fale dessas questões, não pensando elas como algo que possa ser minimizado ou deixado para depois, mas como algo que é fundamental para a gente pensar as condições de saúde. Sim, e aí eu acho que além da questão do treinamento, há também um desafio de autorreflexão, né? De entender que não é vitimização em alguns momentos, né? Mas perceber-se como um profissional público e que precisa prestar um serviço de equidade, igual para, independentemente da cor do paciente, gênero, endereço e afins, né? Existe também, eu acho que um movimento de autorreflexão necessário nesse sentido, né? Sim, eu tenho dito muito em informações, né, em diálogos com professores, com gestores, com pessoas de várias áreas, que o enfrentamento do racismo, ele perpassa por uma conscientização. E não só a consciência negra, né, que marca o novembro, a consciência de pessoas negras, mas também a consciência de pessoas brancas no seu lugar de brancura. Qual o compromisso também das pessoas brancas nesse processo, né? Quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de um problema de povos outrora racializados, a gente está falando de um problema da sociedade brasileira, né? Um racismo estrutural no qual se constituiu a nação brasileira. Então, é um problema de todo mundo. Marjorie, vamos começar ainda falando um pouco de políticas públicas e legislação. Tem uma obrigatoriedade no SUS de que o quesito raça, cor seja preenchido no momento em que um paciente é atendido. Os profissionais de saúde têm cumprido essa determinação e qual a importância dela para a assistência à saúde da população negra? Então, o quesito raça-cor, ele já existe nos formulários de saúde já faz algum tempo, já faz alguns anos, mas ele tornou-se obrigatório a partir da portaria 344 de 2017. Então, é recente, mas não tão recente assim, já tem um tempo, né? 2017.
E ele é fundamental justamente para se pensar as políticas específicas para essa população, né? O quesito Ressacô, ele traça as informações desse atendimento da saúde para a população de uma forma geral. É uma análise muito importante, né? Para a formulação de política pública. E o que a gente tem visto hoje é que essa obrigatoriedade ela não tem sido cumprida. Então, isso torna mais difícil fazer um diagnóstico sobre a situação de saúde. E a gente fala principalmente desse período que a gente está vivendo agora, né? De pandemia da Covid-19. Essa foi uma das grandes problemáticas, porque o quesito Ressacô ele não foi elegido como um quesito importante para a análise situacional da pandemia. Então, isso faz com que a gente não tenha informações seguras com relação como que a doença está se manifestando e se desenvolvendo na população de forma geral. O que a gente tem é algumas informações, algumas pesquisas que foram feitas em outros estados. A gente também teve um único boletim epidemiológico que trouxe as informações de Ressacô e a gente percebeu ali ainda nos idos de maio e abril que o aumento da contaminação e da morte por Covid-19 da população negra era muito maior em relação à população branca. Hoje, a gente carece de ter esses números para que a gente possa fazer um diagnóstico e, principalmente, para que a gente possa pensar nas políticas de saúde específicas para a população negra nesse período. E, juntamente com isso, a gente fala de outras tomadas de decisão também, né, que são importantes. Quando a gente fala da prevenção da contaminação por Covid-19, a gente também está falando dessas condições de moradia, a gente está falando das condições de saneamento básico, né? Como é que a gente vai exigir determinadas precauções e determinadas políticas sanitárias se aquelas populações vivem em condições vulneráveis, né? Se as suas moradias e suas condições de vida não lhe oferecem um ambiente favorável para o distanciamento social, por exemplo. Então, nesse sentido, o quesito Ressacô, ele é fundamental e a gente sempre, né, pesquisadores, estudiosos, tem insistido nisso. E ter esses dados em mãos, dados oficiais, permite avançar naquele diálogo que a gente começou o programa, né? Quando se diz que é vitimização. Se você tem dados de como o sistema funciona, oficiais mostrando como ele funciona e mostrando essas vulnerabilidades, a gente consegue avançar nesse debate e avançar em práticas mais igualitárias, né? Exatamente. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde ele investiu nessa análise de indicadores, né, em vários âmbitos da saúde. E isso foi muito importante para o desenvolvimento de algumas políticas, de algumas ações. O que a gente tem dificuldade hoje de saber, nesse momento, né, tanto da pandemia como nesse governo especificamente, como que anda essa coleta de dados, né, o trabalho com esses dados, como que as áreas específicas, as áreas técnicas específicas estão trabalhando com populações vulneráveis, que não só a população negra. Então, eu acho que hoje a gente precisa dessas respostas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se mobilizar enquanto instituições, enquanto veículos de comunicação, né, enquanto organizações da sociedade civil, no sentido de exigir que esses dados sejam coletados e que eles sejam publicizados para que a gente possa ter conhecimento em relação a isso. Você falou do governo atual e eu me lembrei de uma frase polêmica dele em que ele diz que é melhor tratar do que prevenir, né? Falou da Covid especificamente, mas eu queria avançar um pouco com relação à prevenção, e a prevenção em SUS a gente está falando da atenção primária, né? Qual a importância da atenção primária para a saúde da população negra no SUS? A atenção primária, ela é a porta de entrada do sistema único, né? Então, é aquele serviço que trata da prevenção, que trata das orientações e principalmente do encaminhamento de situações mais graves para outras instâncias. Então, ela é fundamental, principalmente porque a atenção primária ela é ofertada nas unidades básicas de saúde, né, que estão localizadas nos territórios. Então, é um serviço que está muito próximo da comunidade. É um serviço que necessita do conhecimento daquele território, justamente para
entender qual a necessidade daquela população, né? Ou seja, quando a gente fala de regiões do próprio Distrito Federal, se a gente fala da cidade estrutural ou a gente fala de Planaltina, a gente está falando de realidades diferentes. Então, a atenção primária bem localizada e bem servida nas UBSs, ela tem a sua função, né, de oferecer um serviço de qualidade com as características e necessidades daquele público. Ok. Vamos falar um pouco de dificuldades, né? Assim, acho que ao longo do programa a gente falou muito isso. Mas eu queria falar de vencer dificuldades e numa perspectiva do cidadão. As pessoas podem participar do SUS, inclusive, né? Elas não sabem como fazer isso, né? De que forma eu posso ter, como cidadão, uma participação mais ativa nas decisões e nos serviços prestados? Então, na verdade, a gente fala que o SUS ele está em praticamente tudo e às vezes a gente nem sabe que está fazendo uso de algum serviço do SUS, né? Então, a sua característica é universal, ele está para a população negra, para a população indígena, tá? Para a população LGBT. Então, o que a gente precisa é de conscientização com relação à oferta desse serviço. A gente não está tratando, como já foi dito aqui, de um favor, de uma benesse, mas de um direito que é constitucional e um direito que é histórico, né? Está na própria discussão política de vários governos, né? que já passaram, tanto em âmbito nacional, né? No governo federal, como nos estados. Então, eu acho que a maior participação hoje das pessoas em termos de representação é se organizar, estar em diferentes comitês e conselhos, né? Conselhos de saúde, né? Conselhos de saúde, participar. Muito embora houve um desmembramento desses conselhos, né? Em âmbito nacional, principalmente, e isso faz com que essa proximidade com a sociedade civil ela seja dificultada. Então, é preciso exigir, né, que a sociedade se organize para exigir instâncias de diálogo. Inclusive, isso é uma das prerrogativas, né, tanto da política nacional como do próprio SUS, ter canais de comunicação com a sociedade para uma escuta mais interessada. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é desenvolvido no Observatório, né, da UNB, de Saúde da População Negra. Que projetos estão em andamentos, resultado do que já foi feito, o que vocês têm trilhado e avançado por lá? O observatório ele é muito recente, ele faz parte de uma rede de observatórios que tinha um desenho inicial. O observatório ele tinha caráter nacional, havia um recurso, né, uma parceria com o Ministério da Saúde, havia cogestão no Ministério da Saúde e essa parceria acabou, né? Então, o próprio Ministério da Saúde, em 2018, resolveu não mais fazer parte dessa parceria. Então, o observatório ele vive hoje de uma forma independente, né, como uma organização, uma instituição de pesquisa, né? Então, a gente tem pesquisadores fazendo parte desse observatório. Não temos nenhum tipo de financiamento, então ele é unicamente relativo à formação, principalmente à formação, à pesquisa, mas a gente não tem aí um financiamento. Então, nós estamos trabalhando com muita força, com muita coragem para não deixar o observatório morrer. O observatório ele tem vários objetivos e diretrizes, mas o seu objetivo principal é justamente tratar das questões relativas à saúde da população negra, no sentido de contribuir com o combate e o enfrentamento do racismo, né? Tanto o racismo estrutural como o racismo institucional. Então, a ideia também é poder estabelecer esse diálogo entre a produção acadêmica e fazer uma troca de saberes também com a sociedade como um todo, inclusive reconhecendo os saberes populares, os saberes do terreiro, também como saberes importantes em relação às condições de saúde, e também oferecer subsídios através de pesquisas, através de indicadores, para que a gente possa contribuir também com ações e com políticas de enfrentamento do racismo no âmbito da saúde. Ou seja, um desafio e tanto, muito trabalho pela frente, né, Marjorie? Muito trabalho. Nosso tempo acabou, infelizmente. Queria agradecer muito, imensamente, a sua participação aqui nesse mês especial que a gente tem discutido a saúde da população negra e a importância de avançar em práticas mais igualitárias. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do CB Saúde. Até a próxima.